Oi, gente. Estão me vendo de novo? Voltei, ó. Desculpa, acho que caiu a conexão, não sei o que. Eu vi lá no chat, enquanto caiu a conexão, que perdeu, né? Por um momento aqui, a gente se perdeu por um momento, que o Bruno tá com problema na conexão, mas não tem problema. O Bruno pode assistir depois a aula se ele não conseguir entrar aqui junto com a gente, tá? Quem tiver problema, depois a aula vai lá pro nosso canal do, do YouTube. Agora tá tudo certo? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim, Beleza. Então vamos retomar lá o tema. André, você estava perguntando hoje de que livro é esse? É da minha aula que você estava perguntando? é, É o livro 3 do terceiro bimestre, meu bem. depois eu percebi. Terceiro bimestre, tá? Ele pode, você pode abrir o microfone no comecinho da aula, tá? E perguntar, que às vezes vocês estão escrevendo no chat, e como eu estou aqui fazendo a leitura do livro de vocês no Schools, eu não consigo ver que vocês estão perguntando coisa no chat, porque não sobe a notificação, tá? Então, pode me interromper aí, abre o microfone e fala, Pro, eu estou perdido aqui, não estou sabendo qual é o livro. Aí eu respondo, tá bom? Fiquem tranquilos, Tá, pode abrir o microfone, se não quiser abrir a câmera, não tem problema não, tá? Pro não se importa, mas se vocês quiserem aparecer também, acho lindo. Bom, eu estava falando do bloqueio econômico, né? Foi isso? Foi essa parte que caiu? Questão 2 da página 177? sim. Então tá. Então, vou repetir Tô só o que aqui. eu. Tá? Corte das relações comerciais imposto pelos Estados Unidos a Cuba em 1962, com o objetivo de provocar uma crise econômica e enfraquecer o governo socialista. Então, nesse período histórico, a gente já tinha uma economia forte e global, tá? Então, excluir Cuba desse comércio internacional era uma tentativa de fazer com que o país se rendesse ao capitalismo, tá? Mas como Cuba fez alianças muito fortes com a União Soviética e a China, eles acabaram não sofrendo tanto com esse bloqueio econômico, tá? Eles tiveram aí um apoio muito grande. Tem na página seguinte, 178, né? Tem aqui nosso pequeno Gabriel, que ano passado interpretou na nossa mostra cultural um mini Che Guevara, vocês estão lembrados? Então, no quadro de mais Sim. informação. E temos também um episódio muito marcante desse período da Guerra Fria, que foi a crise dos mísseis, tá? Então, aqui não tem questão, né, para a gente ler. Bom, deixa eu ver aqui quantos minutinhos nós temos. Nós temos 12 minutinhos. Gente, vocês têm alguma dúvida sobre esse tema que a gente está falando agora? Vocês têm com clareza na cabeça o que é, por exemplo, se eu perguntar para vocês o que é o modelo econômico e social capitalista? O que é o modelo social e econômico socialista ou socialista e capitalista? Vocês têm isso com clareza na cabeça? Querem que eu faça algum tipo de revisão? Não, tá, eu acho que eu entendi. Tá claro, né? Eu lembro que até no começo do ano eu já estava falando sobre isso, fazendo aqueles desenhos malucos na lousa, lá, aqueles rabiscos que a Pro faz. Mas se tiver alguma dúvida, vocês me falem, tá? Vamos para a página 179, porque a partir desse tema dos desdobramentos da Guerra Fria, eu tenho certeza que eu não comentei, tá? Então eu vou fazer a leitura na íntegra, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês estão vendo que o livro de vocês é texto, texto, texto atrás de texto, tá? Na próxima aula, provavelmente, eu vou comentar as questões da página 181, falando sobre a corrida armamentista e a corrida espacial, tá? Então, vamos lá. Algum voluntário para fazer leitura? Eu. André? Vamos ler então, André? Pode Sim. começar, página 179. Desdobramentos da Guerra Fria. Como vimos, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, as relações internacionais se alteraram. Uma nova ordem bipolarizada foi instituída. O mundo ficou dividido entre os blocos antagônicos capitalistas
liderada pelos Estados Unidos, e socialista, comandado pela União Soviética. O conflito entre as superpotências representou a luta pela hegemonia mundial entre os dois modelos de governo postos política, econômica, social e ideologicamente. Pode continuar? Pode. Lê mais um pra gente. Um parágrafo. O modelo adotado e defendido pelos Estados Unidos é até os dias de hoje capitalista. Esse sistema econômico baseia-se predominantemente na garantia da propriedade privada, no trabalho assalariado e na circulação de riquezas. A sociedade divide-se entre os que possuem riquezas, os meios de produção e os que não possuem, que são os trabalhadores, que precisam vender a força de trabalho para sobreviver. O capitalismo está associado diretamente à democracia, segundo peraí, segundo A segundo a qual qual todos os cidadãos são livres e têm mesmos direitos, como eleger diretamente seus governantes, se expressarem livremente, entre outros. dá uma pausa aí, tá? Essa ideia é muito interessante da gente refletir, né? Como que os Estados Unidos, que é um bloco que é o líder do bloco capitalista, que teoricamente está diretamente associado à forma democrática, ou seja, onde forma política, né, democrática, onde nós temos o povo no poder, né? Essa é a ideia de democracia, esse é o significado de democracia, o povo no poder. Pôde instaurar ou pôde ajudar alguns governos, né, principalmente nessa época da Guerra Fria, a não serem democráticos, né? Quando a gente chegar lá na parte da ditadura militar, por exemplo, a gente vai ver que não há população no Brasil que possa participar. Na verdade, as ditaduras, elas são a não participação. Então, não havia democracia, apesar da gente ser um país capitalista, pertencendo ao bloco capitalista. Assim foi também na Argentina, no Chile, no Uruguai, em outros países aqui, tá? Então, essa é uma ideia meio contraditória, falar, o capitalismo está sempre associado à democracia. Essa é mais uma imagem ideológica que eles querem passar, né? Os Estados Unidos é um país livre, onde todo mundo tem direito de se expressar e etc., e participar da política, mas, em contrapartida, em outros países, eu apoio governos ditatoriais e um governo não democrático, contanto que ele continue sendo capitalista, né? Então, às vezes, o que a gente percebe, né? Que esses modelos, e isso também acontece em oposição ao sistema capitalista lá no socialismo, tá? É a mesma coisa. A gente percebe que muitas vezes o sistema econômico ele é mais importante do que o próprio sistema político. Na verdade, o sistema político é engolido pelo sistema econômico, tá? Agora eu vou fazer a leitura e depois eu vou pedir para mais um voluntário ler, tá? Em oposição, então, ao sistema capitalista, o modelo de governo adotado em 1917 pela Rússia e que posteriormente deu origem à União Soviética foi o socialismo, inspirados pelas teorias dos filósofos Marx e Engels, que defendiam uma sociedade mais justa e igualitária, sem diferenças sociais e econômicas, as quais ganharam força a partir de meados do século XIX. O socialismo soviético ficou conhecido como socialismo realmente existente, ou socialismo real, porque acabou se distanciando das ideias que o originaram. Então, assim, o regime soviético, por exemplo, aboliu a estrutura capitalista ao substituir a propriedade privada, aquela propriedade que é particular, pela estatal. Então, o Estado tem mais controle sobre as propriedades. Nacionalizou bancos e indústrias, coletivizou os campos. Coletivizou os campos significa fazer uma reforma agrária, distribuir terras para aqueles que querem fazer agricultura, mas que não têm meios, dinheiro para comprar. Realizou, então, reforma agrária. Empreendeu uma modernização tecnológica e construiu uma infraestrutura essencial a uma sociedade industrial moderna. Por outro lado, os líderes soviéticos acreditavam que as discussões e as dissidências poderiam enfraquecer o regime socialista
recém-implantado e colocá-lo em risco. Em virtude disso, acabaram com a democracia e concentraram o poder do Estado nas mãos de um único partido, o Partido Comunista, centralizador, autoritário, hierárquico e altamente burocratizado. O regime soviético tornou-se totalitário, de modo que o poder político passou a planejar e controlar a economia e a vida em sociedade, determinando, por exemplo, o que e quanto as indústrias iriam produzir, os salários, entre outras medidas. Essa visão é uma visão que não é que é unilateral, tá? É uma visão sobre uma coisa que, bom, eu não vou discutir muito ideologicamente, mas assim, é, sim, não é um país democrático, né? Não são países democráticos. Não há liberdade de expressão, não há participação popular na política, tá? Nos países onde você tem o capitalismo. Mas há questões, talvez até positivas nessa estrutura política e econômica, como buscar um pouco mais de igualdade social e de distribuição das riquezas, coisas que não acontecem no nosso país capitalista. Então, o que a gente pode analisar é que ambas as ideologias têm pontos positivos e negativos, tá? Aí aqui nós temos o mapa, tá? O mundo em 1980. A gente já está num período aí quase no meio para o final da Guerra Fria. Então, nós temos em amarelo bem clarinho os países. Peraí, que está carregando ainda. Países membros da OTAN. Em amarelo, os países aliados aos Estados Unidos, em roxo, e aí a gente percebe que de toda a América Latina, só a ilha de Cuba são os países membros do Pacto de Varsóvia. Em vermelho, países aliados à União Soviética, então a gente tem o mapa, por exemplo, da China. E em cinza, países que não estão alinhados com nenhum dos blocos, como a Índia, os países todos do continente africano e alguns ali das ilhas da Oceania, tá? Sobre a corrida armamentista. Mais algum voluntário para fazer leitura? Cadê meus voluntários? Se não tiver voluntário, eu vou aí escolher um de vocês, hein? Vamos lá. Eu, Quem quer ler? Alvin, eu, Felipe. Quer ler? Vamos ler? Então, lê essa parte da corrida armamentista pra gente. E aí a gente já vai encerrar a aula mesmo, tá? Tá. A corrida armamentista. Uma das características mais marcantes da Guerra Fria foi a corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética, que investiram enormes quantias em pesquisas para o aperfeiçoamento de armas já existentes e a criação de novas armas. A indústria bélica continuou a se desenvolver, sobretudo as armas de destruição em massa, isto é, armas que de uma vez podem causar um número elevado de mortes e destruição, como as bombas nucleares. Foram criadas armas cada vez mais mortíferas, como a bomba de hidrogênio, centenas de vezes mais poderosas que a bomba atômica, e os mísseis balísticos e antibalísticos, na tentativa de superarem os blocos antagônicos em tecnologia e armamentos. A situação chegou ao ponto de as armas nucleares desenvolvidas pelos dois países rivais teriam o poder de destruir o mundo, mas eles acreditavam que era necessário continuar a investir em armas, pois, se o inimigo desenvolvesse uma arma mais poderosa, o equilíbrio entre a União Soviética e os Estados Unidos poderia acabar. Pela primeira vez, a população mundial tomou consciência da possibilidade do fim da humanidade, o que inspirou o surgimento de movimentos pela paz e a criação de medidas que controlassem a produção de armas. Muito bem, Fê. Muito obrigada pela sua contribuição, pela sua leitura, tá? Então, esse tema da corrida armamentista, como nossa aula, na verdade, de história já está no fim, foi o período de cada vez mais de incentivo à indústria bélica. Como eu disse no comecinho da aula, quando a gente falou lá de Primeira Guerra Mundial, a gente já viu um grande crescimento tecnológico. Só que armamentista também, uma corrida para dominar as tecnologias e etc. Só que a partir do momento da Guerra Fria, onde se consolidou esses dois blocos
de oposição, criou-se um forte empenho, e aí com as tecnologias que já haviam sido criadas para os combates na Segunda Guerra Mundial, houve um aperfeiçoamento tecnológico, tá? Depois a gente vai fazer a análise aqui das imagens da página 180 e da charge. É interessante a gente pensar que, em oposição, ainda bem, a todo esse movimento de guerra, de criação de novas armas, de aperfeiçoar a tecnologia para combater o outro país ou outro bloco ideológico, né? Surgem os movimentos que buscam pela paz, que buscam por mas que buscam por fim nesse conflito, tá? Porque essas armas, como elas eram armas de grande impacto, de destruição em massa, provavelmente, se tivesse, como eu disse no comecinho também, se houvesse uma guerra nuclear nesse período, nós não estaríamos aqui com toda certeza, tá? Então, eu vou encerrar a aula de história agora. Agora ou é às 10h20? Agora eu estou em dúvida. É 10h20 ou é 10 horas? Acho que eu tô com o horário antigo da escola na É cabeça. 10h20. 10h20 10h20. acaba. 10h20. Ainda tem 20 minutos de aula de história. Mas aí eu vou vou propor para vocês. Querem fazer hoje, especialmente hoje, para não ficar assim tão pesado. Na próxima aula, a Pro vai pensar em outras estratégias, porque recebi o horário acho que semana passada, e eu não consegui me organizar direitinho para pensar, e ficamos todas essas 4 aulas juntas. Vocês têm outro horário assim com algum outro professor? De ter 4 aulas na sequência da mesma matéria? Ou 3 aulas na sequência? Matemática. Matemática. Né? Que matemática tem bastante aula na semana, né? Fica assim, acho que um pouco cansativo assim para mim e para vocês. Então eu vou propor. Querem fazer os últimos 45 minutos com aula de sociologia? O que vocês acham? Ou querem continuar? Pode ser sociologia. O Gui falou sociologia, o André falou sociologia. Quem mais? Sociologia. Deem aí, vou votar. Pode Sociologia. ser. Quem mais? Sociologia. Sociologia? Então vamos dar uma pausa na história. Sabe por que eu também quero propor isso? Porque eu sei que eu dei pouquíssimas aulas de sociologia para vocês, depois que o isolamento social começou. A gente tá com um conteúdo assim meio que parado, né? E aí eu vou explicar por quê. Então eu acho que vale a pena fazer assim uma troquinha, tá? Uma troca de aula. E história, apesar do conteúdo para vocês terem chegado um pouco atrasado do segundo bimestre, bem atrasado, na verdade, a Pro sofreu um blackout total de internet, e aí eu não pude. Eu gravei os vídeos, mas eu não conseguia publicar de jeito nenhum, tá? Por isso que eu acabei mandando tudo no começo já do terceiro bimestre. Então, de história, eu sei que vocês têm conteúdo para ver, para ler e analisar, e aí sociologia ficou um pouco estacionado, tá? Deixa eu explicar por que deu uma parada nas atividades e nas aulas de sociologia. Bom, primeiro, que lá no começo do ano, quando a gente estava fazendo planejamento, eu e a Lilian, a gente pensou e idealizou aquele projeto do Coxa de Retalhos, que eu até acho que estava começando muito legal na sala de vocês. Outro dia eu estava aqui vendo as fotinhos que eu tirei lá de vocês com os objetos que vocês levaram para contar sobre. E ia ser um projeto super legal. Só que como veio a questão do isolamento social, a gente ficou distante, a gente teve uma pausa, a gente teve problemas tecnológicos de todos os tipos que vocês podem imaginar. Eu, pelo menos, sofri com isso pra caramba. E veio um momento mais delicado, assim, da nossa vida, muito diferente, né? Muito diferente, único em 100 anos para a nossa sociedade. Então, a gente começou a repensar esse projeto, tá? Então, como redirecionar essa temática do Coxa de Retalhos, pensando nesse momento atual, tá? Aí, eu lembro que eu comecei a pensar em falar sobre inteligência emocional, que a gente já estava falando, né? Nas nossas aulas lá do projeto no primeiro bimestre, mas pegar e focar
em competências socioemocionais, tá? Aí eu lembro que eu mandei uma primeira atividade para vocês de sociologia, que dizia o seguinte, né? Que era a missão dos superpoderes. Então, esse ano vai ter mostra cultural. É uma ótima pergunta. E a resposta é: ainda não sei, tá? Tudo depende. Quem que perguntou foi o Bruno? Tudo depende, na verdade. Então tá, Bruno. Tudo depende, na verdade, Bruno, dessa nossa questão do retorno, né? Então, a gente está estudando em como fazer isso, né? Caso a gente volte, talvez tenha, mas seja um planejamento de estação mais curtinha, não vai ser como a nossa mostra cultural foi, por exemplo, no ano passado, né, onde a gente estava lá na América Latina, interpretando na nossa sala linda do Integral, que a gente decorou, vocês apresentando o trabalho, que foi, assim, para mim muito gratificante, eu adorei o trabalho que vocês fizeram. A minha ideia esse ano era que vocês também desenvolvessem personagens que vocês gostaram, apesar de vocês terem sofrido com crises de timidez, né, mas vocês interpretaram muito bem, né, todos vocês fizeram um papel bebê âncora, exatamente. Um trabalho maravilhoso, né? E também existe, né? Então tudo depende de se a gente vai voltar para a aula ou não, para a sala de aula presencial, se as escolas vão poder abrir, que a gente ainda não tem certeza de quando vai ser, porque vocês estão vendo, né? Que uma hora o governo fala uma coisa, outra hora fala outra coisa, então a gente não sabe. Pode ser que volte dia 7 de outubro, pode ser que no final de setembro eles falem, olha, ainda não é seguro voltar, né? Então, melhor adiar. Eu sei, eu lembro, eu lembro. Eu lembro das falas. Foi muito legal nossa mostra cultural ano passado. Foi assim, maravilhosa. E aí existe também uma possibilidade de fazer uma mostra cultural virtual, mas aí essa ideia ainda está sendo construída, tá? Vamos voltar a falar da nossa temática, senão vou me perder aqui pensando em quando a gente volta. E a gente vai discutir também um pouco disso na aula de sociologia. Então, assim, vamos para vocês saberem, né? Estamos redirecionando um pouco essa temática do projeto. Vamos pensar nesse momento, que é um momento delicado para todo mundo, vamos conversar sobre isso, vamos buscar autoconhecimento. Então, primeira atividade que a Pro mandou lá, ainda acho que no final ou no começo do primeiro bimestre, no final, acho que do primeiro bimestre, era uma atividade para vocês refletirem sobre. Vai ter atividade contínua, mas eu ainda não mandei, tá bom, Bruno? Eu vou mandar provavelmente na semana que vem, vai ter atividade contínua, tá? Tanto de filosofia como de história. Na. Peraí. Perdi o foco agora, me atrapalhei. Na primeira atividade, eu mandei aquela missão dos superpoderes, onde eu perguntava para vocês o que era o autoconhecimento, onde eu perguntei para vocês, pedi para vocês completarem determinadas frases, né? Pensando quando eu me animo, quando eu tenho medo, quando eu fico triste. Era uma série de perguntas assim, bem de cunho pessoal, mas aquele questionário, ele é um questionário de autoconhecimento, né? E o autoconhecimento é muito importante. Ó, vamos lá, foco na aula, senão daqui a pouco eu vou fazer vocês falarem mais do que eu, só eu estou explicando. Foco. Então, assim, o autoconhecimento é uma forma importante, é um método importante para a gente, primeiro, saber como a gente se sente, e segundo, para a gente tentar melhorar a forma com que a gente sente o que a gente sente, tá? Ficou meio confuso isso, mas calma, devagarzinho eu vou explicar. A segunda atividade que eu mandei era uma atividade que traziam já 3 habilidades socioemocionais, tá? Que é foco, responsabilidade e entusiasmo. Estão lembradas dessa? Que a Pro até pediu, assim, fez uma brincadeira, assim, com vocês, falando, olha, faça uma carinha, né? Qual que é a carinha da responsabilidade? Qual que é a carinha do foco? Qual que é a carinha do entusiasmo, né?
pedi para vocês fazerem um desenho, uma ilustração, usar imagens da internet, e aí tinha um pequeno relato sobre como vocês estão se sentindo nesse período, assim, como se fosse um desabafo. Ah, Pro, eu tô cansado, eu tô entediado, eu tô com saudade da escola, né? Quem diria que eu teria saudade da escola? Ou não, eu tô tranquilo, tá tudo bem, eu tô fazendo atividades que eu gosto, eu tô tendo mais tempo livre, mas para a gente pensar mesmo em como a gente está se sentindo. Na quinta-feira de manhã, se eu não me engano, eu enviei pelo Schools e no Binóculo um texto para a gente fazer a leitura hoje, que é um texto que vai falar sobre a saúde mental dos adolescentes durante a pandemia. Aí, se vocês não conseguirem abrir, peraí, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui. Apareceu até um morte aqui. Se vocês não conseguirem abrir por lá, eu vou mandar o link aqui no chat, tá? Ó, que é um texto que eu retirei lá do site da Unicef, para a gente pensar e começar a refletir sobre como estamos nos sentindo, o que estamos pensando, se estamos ansiosos. Agora eu vou lá para a página da Unicef, então eu não vou conseguir ver se vocês estiverem escrevendo no chat, tá? Eu não vou conseguir ver por enquanto. O que eu gostaria é que vocês abrissem junto com a ligação, eu acho que dá para deixar a ligação aí em segundo plano, igual eu estou fazendo aqui no tablet, essa matéria que eu mandei o link aí no chat. Conseguiram abrir? Conseguiram ver o link aí? Eu consegui, eu tô aqui agora. Sim, aqui abriu. Sim. Beleza. Se alguém por acaso não conseguiu, me dá um toque, tá? Fala, Pro, não consegui, mas aí tem que abrir o microfone para falar, Pro, não consegui. Mas se quiser, é só clicar aí no link que vai abrir a página da Unicef, tá? Então, como de costume, e como eu já havia dito antes, eu vou começar a fazer a leitura, e aí eu vou pedindo para vocês comentarem, para vocês lerem um trechinho para mim, para vocês falarem sobre o tema, tá bom? Então, nossa aula de sociologia vai ficar basicamente no debate que sempre foi e continuará sendo, que é muito, 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 muito difícil estruturar aulas e pensar em aulas de sociologia sem essa devolutiva de vocês, tá? É muito difícil. Então, vamos lá. Como adolescentes podem proteger sua saúde mental durante o surto de coronavírus, a Covid-19? Estratégias para adolescentes que enfrentam uma nova e temporária realidade. Esse texto foi publicado no início já da pandemia, lá em 27 de março, tá? Mas eu acho super positivo o que está sendo dito aqui, e super válido, eu acho que até mais, porque agora que a gente já está, assim, há bastante tempo em isolamento social, então talvez agora que estejam batendo algumas coisas aqui, pesando algumas coisas na nossa cabecinha, tá? Então vamos lá. O isolamento social, que se tornou tão importante para controlar o surto de coronavírus, está exigindo uma atenção com questões relacionadas à saúde mental de adolescentes. Com o fechamento das escolas e eventos cancelados, adolescentes perdem a oportunidade de participar de encontros presenciais, conversar com amigos, praticar esportes coletivos, assistir às aulas, entre outras atividades fundamentais para o seu desenvolvimento e bem-estar. Se você é adolescente e está sentindo ansiedade, isolamento, decepção por causa das mudanças trazidas pela pandemia do coronavírus, saiba o seguinte: você não está só. Conversamos com a especialista brasileira Karen Scavacini, psicóloga fundadora do Instituto Vita Aleri, que nos traz reflexões e sugestões sobre como atravessar esse momento protegendo você mesmo e ajudando a proteger os outros. Também aproveitamos uma conversa da equipe do Unicef em Nova York com Lisa Damour, psicóloga especialista em adolescentes, autora de best-sellers e colunista mensal do New York Times, sobre o que você pode fazer para praticar o autocuidado e cuidar de sua saúde mental. Então, primeira coisa que eu quero saber, assim, de vocês. Tá batendo muita ansiedade aí durante esse isolamento? Como é que vocês... Tá sim. Tá sendo assim difícil? Até Estão que eu com tô saudade tranquilo, da professora. escola? Oi, Gui? Oi, Gui, não ouvi o que você disse. Até que eu tô tranquilo em relação a isso, ansiedade. A ansiedade, assim, essas coisas, tô tranquilo até.
Tá bom, tá bom. Quem mais? Gabriel não vai falar nada, tá aí só observando. Não é que ele foi falar, mas ansiedade não tô tendo, não. Tô me encontrando com meus amigos também, que eu tô em condomínio. A gente vai aqui, senta no banco, fica conversando, jogando celular, de boa. Entendi, entendi. Então vocês estão conseguindo ficar mais tranquilo, mas acho que foi o André, né, que falou que tá um pouquinho assim mais ansioso. É normal, Eu tá? A não quero primeira que coisa que a volte. gente. Oi? Oi, André? Eu não quero que a escola volte por isso. Você não quer que a escola volte? É, Entendi, entendi. É uma questão muito delicada mesmo. A gente tem que ouvir o que o governo e a saúde, a área da saúde vai determinar para falar quando é seguro ou não voltar, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da ansiedade, então, primeiro, tá? Eu não sou psicóloga, eu não tenho a autoridade máxima, por isso que eu preciso desses especialistas, desses textos, para me apoiar no que eu estou falando. Mas, nas diversas leituras que eu faço, o que que eu percebo, né? Que é quase unânime falar que a ansiedade é realmente uma coisa normal e que não estamos sozinhos ficando ansiosos. Eu confesso que eu também. Eu fico preocupada com essa questão da volta às aulas, porque eu quero que na verdade, eu não quero que ninguém pegue essa doença, eu quero que as pessoas fiquem bem, né? Então, a ansiedade ou por coisas que não aconteceram, ou por coisas que ainda vão acontecer, é uma questão normal. E antes desse período de isolamento social, eu já estava lendo nos artigos de psicologia, que a ansiedade é tipo um mal, é como um mal do nosso século. Tá? As pessoas estão mesmo naturalmente mais ansiosas. E aí, de repente, nós temos que lidar com essa situação da pandemia, já nesse nível de ansiedade, de estresse, entre outros detalhes, né? Como vocês vão perceber, cada tópico ele vai tratar desse texto, ele vai tratar de um assunto específico, né? Então, às vezes a ansiedade ela vem porque a gente deixou de fazer, de ter a nossa rotina, a qual a gente já estava habituado, e aí o ser humano, que é um bichinho que, mesmo falando que não gosta de rotina, está bem enraizado, está bem arraigado com o seu ritmo de vida, né? Então, eu, por exemplo, todos os dias acordando 5:30 da manhã para poder sair de casa a tempo, para chegar na escola às 7 horas da manhã, trabalhando até quase 11 horas da noite. Então, assim, quase todos os dias nessa rotina, de repente você tem uma parada. É difícil se adaptar. E aí vieram outras coisas, por exemplo, outros desafios. Você agora tem que dar aula online, suas aulas vão para o YouTube, você vai ter uma visibilidade maior, e aí, de repente, não tem conexão, não tem internet, não tem programa que roda no meu computador. Então, vários desafios novos, né? Aprendi muitas coisas, isso também gera ansiedade, uma demanda maior. Eu imagino que para vocês, mesmo com o apoio das videoaulas, mesmo com o apoio das lives, mesmo com o apoio e suporte da escola, talvez vocês se viram, num primeiro momento, tendo que estudar mais sozinhos do que quando vocês estão em sala de aula. É verdade ou vocês acham que não? Foi mais tranquilo estudar assim, à distância? eu acho mais tranquilo estudar assim. O André prefere estudar à distância, no conforto É do que eu lar. tô deitado agora, não dá pra dormir enquanto faz aula. Dormir durante as aulas? Então é isso que o senhorito está fazendo? Dormindo durante as aulas? Eu Só tô tô gravando deitado só, na verdade. isso, tô brincando. Sim, isso possibilita uma flexibilidade maior. Eu gostei da flexibilização do horário, da gente começar as aulas, por exemplo, às 8 horas. Eu acho que isso funciona melhor, né? Mas sentiram falta? Pode ser honesto, tá? Se não sentiu, pode falar. Sentiu falta de ter lá alguém puxando a orelha de vocês, falando, faz lição, cadê a lição de casa? Vamos corrigir isso aqui, escreve agora, tal. Vocês acham que essa é uma forma de estudar melhor, de aprender melhor? Ou é melhor ficar em casa, ler sozinho? Eu sei, por exemplo, que em história, em muitos momentos, vocês tiveram que ler sozinhos, porque eu fiquei com esse bloqueio e não consegui mandar os conteúdos para vocês, por exemplo, né? Foi melhor ou foi pior? O que que vocês acharam? Foi melhor. O Foi André pior. já tá. é. Quem falou que foi pior? Gui?
Felipe? Eu prefiro presencial, é melhor. Eu prefiro presencial. Eu prefiro presencial. Me sinto mais Então. confortável. Apesar, é interessante isso. É interessante vocês falarem. Eu prefiro presencial também, gente, mas no momento certo, no momento seguro, né? Eu sinto falta, né? Como eu disse no começo da aula, é muito difícil você planejar, você esquematizar uma aula de sociologia que eu dependo das respostas de vocês, que eu dependo dessa interação. Nossa, é muito, muito difícil. E eu sei que tem coisas no livro e quando a gente está presencial, que vocês conversam entre si, até a interação entre vocês é diferente estando à distância, né? Na sala de aula a gente brinca um pouco mais, vocês têm um momento de descontração, vocês se comunicam, fazem uma troca que aqui, às vezes, ou pelo menos eu não estou conseguindo perceber ainda. Então, eu acho que esse contato humano é essencial, tá? Traz uma flexibilização, então concordei um pouco com o André para alguns aspectos, mas a gente precisa desse contato humano, né? Eu sou uma humanista, eu vou falar que eu gosto de presencial mesmo, lógico, né? Tá, vamos ler então o primeiro tópico. Vou encerrar assim essa parte da ansiedade, né? Porque, na verdade, o primeiro tópico já é sobre ansiedade, então vamos continuar a leitura. Quem que não leu ainda? O Felipe já leu. Gabriel, você não quer ler o primeiro tópico pra gente? Tá. Vamos lá, então. Re- Número 1. Reconheça que ter ansiedade é normal. Se o fechamento da escola e as manchetes alarmantes fazem você sentir ansiedade, você não é a única pessoa a passar por isso. Isso é comum. A psicóloga Karen Scavacini lembra que se a ansiedade estiver trazendo uma preocupação exagerada, impedindo você de fazer atividade ou dormir, vale a pena o que está contribuindo para tudo isso, como ficar vendo informações e notícias o tempo inteiro, excesso do uso da tecnologia ou se sentir incapaz perante a pandemia. Às vezes, a ansiedade pode aparecer de jeitos diferentes, como trazer frustração, cansaço, raiva, excessos na alimentação ou falta de vontade de cuidar da gente mesmo. Um pouco de preocupação e nervosismo são completamente normais, assim como sentir falta dos amigos, da namorada, da rotina e Do até da namorado. escola. Para escapar desse clima que vai tomando conta de você, pense que essa é uma forma de proteção de cada um cada um tem e que você vai conseguir passar por isso, pois é a sua capacidade de ficar em casa que vai proteger você, as pessoas com quem convive e até vai contribuir para toda a sociedade controlar a pandemia do coronavírus. Muito bem, dá um pause aí, Gabriel. Muito obrigada pela leitura, viu? Então, assim, ó, se a gente dá um pause aí, vamos fazer um comentário e aí eu vou perguntar umas coisas para vocês e aí a gente continua, tá? Como é que vocês estão aí? Vendo muitos jornais diariamente, lendo coisas na internet, vendo essas atualizações constantes sobre dados da Covid, sobre número de óbitos, número de contágio? Como que vocês estão aí com as notícias? Eu Eu prefiro todo dia não também. procurar ver, professora. O Gui prefere não nem ver, né? Nem saber. O Gabriel falou, às vezes eu vejo esporte, isso é bom. Como é que você tá, André, com as notícias aí? Vendo muita Tipo, coisa? eu vejo assim porque a minha mãe vê também, né? O Gui Mas só Luiz, pra isso. tá. Você vê só porque a sua família tá assistindo também. O Gui falou que também. Desculpa, agora que eu vi que era o Gui Luiz. Ah, entendi. O Gui falou que vê esporte. Ah, que bom. Ah, Gui, olha, desculpa, agora que a Pro bateu a listinha aqui, que a Pro viu que você tá aqui. Eu tô feliz que você tá aqui na nossa aula, viu? Ah, o Bruno não tá conseguindo assistir. Não, tudo bem. Essa é uma preocupação, tá? Que eu tô perguntando, porque às vezes
ficar assistindo ou vendo muita notícia o tempo todo, a gente sabe que os noticiários, eles repetem as mesmas coisas, pode causar um nível de estresse na gente, né? Porque a gente sabe que a situação é bem complicada, né? Como eu disse, eu não quero que ninguém pegue essa doença, eu quero mesmo que a vacina apareça amanhã para a gente tomar, se possível, o quanto antes. Mas, às vezes, o nível de informação, a quantidade de informação e como a informação é dada, né, pode causar um nível de estresse. A gente sabe que os jornais, eles batem no martelo, eles criticam, eles têm uma visão política também sobre essa situação, que é complicada, eles têm uma visão econômica sobre isso, que é complicada, e isso pode estressar a gente. Então, o que eu disse em todas as salas trabalhando esse tema e falando sobre essa questão das notícias é que, assim, é bom saber para a gente estar informado, para saber o que está acontecendo na realidade. Na verdade, isso é o que eu digo para vocês desde sempre. Assistam, vejam, procurem saber um pouquinho sobre o que está acontecendo e também para saber os melhores métodos para se cuidar, se preservar a família de vocês. Mas não se impressionem, né? Existem muitos jornais que usam esse momento para fazer aquelas reportagens sensacionalistas, aquelas que querem botar medo nas criancinhas e em todo mundo, e às vezes a gente se deixa afetar por isso, né? Então, ter a informação para saber o que está acontecendo, mas não se deixar dominar por um sentimento de medo, de terror, né? De pânico. Que eu tenho percebido em muitos alunos, tá? Muito porque fica concentrado ou fica pensando, está estressado por causa dessa situação. É uma situação grave, é lógico, e a gente tem que pensar na melhor maneira de lidar com ela, sempre de uma forma positiva, tá? Assim, encontrando uma solução positiva para lidar com isso. E ver a informação, pensar na informação também, pensar em buscar informação sempre em locais confiáveis. Então, vou dar um exemplo. Eu fui procurar muitos textos sobre saúde mental dos adolescentes nesse período da pandemia, e eu achei cada abobrinha na internet e até em outros canais, que eu falei assim, nossa, se eu trabalhar isso, meus alunos vão pirar. Então, eu procurei num site que é confiável, que é da Unicef, que é uma organização mundial, mas aqui especificamente do Brasil, porque é uma informação coerente, é uma informação segura, né? Nada de ficar vendo lá, e aí isso a gente já está também falando há muito tempo das fake news, né? Nada de ficar lá procurando informação em Yahoo Respostas, em Brainly, em conversinhas, em vídeos de YouTubers, tá? Inclusive, olha, quando eu estava procurando alguns vídeos complementares para vocês, falando desse negócio de fontes não confiáveis, para complementar lá o conteúdo de história, nossa, gente, tem cada youtuber falando coisas sobre os conteúdos de história, assim, que eu fiquei chocada, tá? Mas vamos voltar lá para o nosso texto, vamos continuar pensando aí em como tá a rotina, tá? Cadê? Vamos pensar aí no finalzinho desse tema da ansiedade. Bom, embora a ansiedade em torno da Covid-19 seja totalmente compreensível, verifique se você está usando, então, como eu estava falando, fontes confiáveis, como sites da Unicef, da Organização Mundial da Saúde, para obter dicas ou verificar qualquer informação que possa estar recebendo por canais menos confiáveis. Recomenda a psicóloga Lisa D'Amor. Se você está preocupado com os sintomas, é importante falar com sua família sobre isso. Lembre-se que as doenças causadas pela infecção do coronavírus geralmente são leves, especialmente para crianças e adultos, jovens, diz D'Amor. Também é importante lembrar que muitos dos sintomas da Covid-19 podem ser tratados. Ela recomenda que você conte a seus pais ou uma pessoa adulta de confiança se você não estiver se sentindo bem ou se estiver preocupado com o vírus, para que possam ajudá-lo. E lembre-se, há muitas coisas eficazes que podemos fazer para nos manter e manter as outras pessoas seguras e para ter um melhor controle da nossa situação, que são aquelas dicas que vocês já conhecem. Lavar as mãos com frequência, não tocar o rosto, nos distanciar
fisicamente. Socialmente é um termo meio esquisito, mas assim, distanciamento físico de outras pessoas, né? E aí uma coisa que não está aqui ainda nessa matéria, que é o uso de máscara constante, né? Estão sofrendo muito aí usando máscara quando saem, ou se saem, ou não estão usando Quando eu vou pra máscara. academia é horrível. Ruim, Quando eu né? vou Quando E você tá quando eu tô correndo, não saindo dá na pra rua, respirar. Sim, e quando eu tô sim. saindo na rua, eu uso. Só que às Mas é um vezes embaraça meu óculos. Embaraça minha lente do meu embaço, óculos, tá? Cara. embaço óculos, Gui, é verdade. Eu também, quando eu tô de óculos, que eu saio, embaça tudo. Mas, ó, pensem, é um mal necessário para a gente se proteger, tá? É uma das formas mais eficientes que a gente tem de proteção, é usar máscara e ser consciente que a gente está protegendo o outro também, né? Agora eu vou contar uma pequena historinha. Eu estou assim em isolamento, eu pessoalmente estou em isolamento total. Eu estou saindo para comprar comida e remédio e volto para casa e acabou, porque realmente não quero ter essa doença. Mas eu estou percebendo que cada vez mais as pessoas não estão nem aí. Eu encontro gente sem máscara andando na rua, eu vejo assim no caminho as pessoas sentadas nas praças, um monte de criança brincando, um pessoal que está indo para balada, né? Passei em frente outro dia ali no centro do Taboão, de uns estabelecimentos que estavam lotados e o pessoal não estava de máscara, não estava nem aí, né? Vocês têm observado isso também? Vocês viram alguma notícia sobre isso? E o professor, e outra coisa, então, sobre o coronavírus. Só que tem que ficar longe das pessoas, não ter aglomeração, e um tem que ficar longe do outro. 3 metros de distância do outro. Exatamente, exatamente, Gui. Falou tudo, tá certinho. Oi, Bruno, o que que você estava falando aqui? Peraí, que eu perdi. Você falou aqui no chat. Ai, por que que ele não aparece para mim? Ó, pro aprendendo a brincar de Skype. Peraí, deixa eu voltar. Passou até no jornal O Tabuão. Ah, sim, eu acho que eu vi uma matéria. Eu acho que eu vi uma matéria, sim. Voltei. Eu acho que eu vi uma matéria também sobre o Tabuão, falando da aglomeração, falando que eles estavam até fazendo alguns testes para quem estava com suspeita, nas escolas públicas municipais aqui do Tabuão, né? E aqui no Taboão a gente tem uma coisa, que a gente tem uma densidade demográfica muito grande, né? Uma das maiores do Brasil, se eu não me engano, é a maior. Muita gente morando num pedaço muito pequenininho de terra, né? Então é difícil, a gente tem que ficar na nossa casa, tem que se cuidar, né? Ai, o que que eu ia falar? Me fugiu agora do pensamento. Mas o Gui falou tudo, ó, o Gui falou certinho, tem que ficar distante, tem que procurar obedecer às regras, por mais que a gente sofra, por mais que a gente queira passear, queira viajar, queira sair, né? Tem que tentar pelo menos proteger. Por quê? Se proteger, porque quando a gente usa máscara, quando a gente deixa, né, de sair por qualquer motivo, enfim, a gente não está protegendo só a gente ou a nossa família, a gente está protegendo todo mundo. Vocês acham que se a população brasileira, agora vamos pensar lá no nosso Brasil, a população brasileira, se ela tivesse mais consciência de coletividade, de grupo, né, do impacto, porque pensa, se uma pessoa que está doente sai sem máscara na rua, quantas pessoas ela vai contaminar, né? Será que se a gente tivesse, desde o começo da pandemia, sendo bem certinho com essas questões, será que a gente ainda ia estar em quarentena? Porque, ó, o isolamento social começou lá em março, né? E a gente já está em setembro, tá? Tem 6 meses já. Será que se lá no comecinho a gente tivesse sido um pouco mais responsável, será que a gente ainda ia estar em quarentena atualmente? O que que vocês acham? Eu acho que sim. Só que, Você acha que tipo, ainda? Fala. eu acho que o brasileiro não tá pronto, tipo, para essas coisas ruins que estão acontecendo, entendeu? Tipo, muita gente acha que só porque liberou as praias, por exemplo, já pode nadar mesmo, já pode ficar lá, já, tal. Só por causa disso, Eu, todo mundo já tá achando, eu já vou nadar, uau, liberou a praia. Não, não, só liberou um banho e ficar um pouco na areia, só. uhum.
Uhum. Mas aí, devido às ondas de calor que vieram nesses últimos dias, né? Eu vi também essa questão das praias aí. Parece que bateu recorde, assim, como se fosse um dia de verão normal, como se nada estivesse acontecendo no mundo, nem no Brasil, né? As pessoas foram à praia, ficaram lá, todas sentadas, É, bem pertinho. As lojas do Brás abriu também, abriram também, é verdade. Abriu. E aí as pessoas foram, né? Eu vi a questão dos shoppings, né? Que eu acho que foi um dos primeiros setores da economia que eles retomaram aqui em São Paulo, se eu não me engano, tá? As pessoas foram loucas, ensandecidas no shopping, né? Eu falei assim, nossa, o que que será que tem no shopping que eu consigo... Bom, mas eu sou esquisita, né? Eu não conto. Mas o que que será que tem tanto no shopping que vale mais do que preservar a própria vida e a vida do outro, né? O que eu sei, eu entendo, as pessoas estão trabalhando, né? Então elas sentem calor, elas querem ver o mar, elas querem relaxar, mas interessante esse seu comentário. Talvez o brasileiro precise ser mais educado, né? Tenha mais esse pensamento de coletividade. Então, poxa, eu eh, vou lá na praia, mas e o meu vizinho, né? Será que ele está tomando as medidas de proteção? Será que ele está se protegendo? Porque às vezes não é nem alguém da nossa família que fica doente, né? Às vezes é alguém que a gente encontra, que a gente passa, encontra no mercado, encontra em alguma loja, né? Sei lá. Então, talvez se o brasileiro tivesse sempre sendo incentivado a pensar no próximo, a pensar nessa coletividade. Talvez a gente ainda estivesse em quarentena, André, aí eu concordo com você, mas talvez o número de contágios e o número de óbitos tivessem sido bem menores, né? Tivessem sido, bom, quase irrisórios, se a gente tivesse talvez um pouco mais de responsabilidade coletiva, tá? Então, quem é meu novo voluntário que vai fazer a leitura do tópico 2? pode ser eu. Pode ser eu. Pode ser eu. Do tópico 2. Leia pra gente. 2. Tenha uma rotina. Em tempo de isolamento social, uma boa dica é aprender o que fazer com o seu tempo e o seu humor. Em alguns dias você estará muito tranquila e com vontade de fazer coisas, e no outro dia não. Respeite isso, mas não paralise. Tente organizar a sua rotina, fazer planejamentos diários e semanais e manter o estudo em dia. São formas saudáveis de criar distrações, exercitar o corpo e a mente e fazer as tarefas que precisa. Sugere Scavacini. Outra forma de preencher de forma saudável o tempo é incluir na sua rotina algum tipo de exercício físico que, além de ajudar o seu corpo, vai gerar um bem-estar para a sua mente. E lembre-se, ao acordar, tire o pijama, coloque a roupa confortável, se arrume, tome um banho, corra, coma, abra janelas e se prepare para mais um dia. Colabore com a arrumação do seu local de estudo e da sua casa com seu autocuidado. Recomenda Scavacini. Muito bem, André, muito bem. Essa questão de criar uma rotina, eu acho interessante também. O que vocês estão fazendo aí de rotina? O Gabriel já falou que ele está dando uma volta, de vez em quando encontra os amigos. É, E vocês, que mais? O André falou que está indo para academia. Bruno, o que que você anda fazendo aí de bom na sua rotina? Eu tô de tarde fazendo personal também. Fazendo personal? Fazendo treino também? Depois eu acordo, É, aí eu venho pra loja, faço lição, Uhum. depois vou pra casa, durmo, acordo, faço lição, durmo, acordo. Tá uma rotina bem assim, mas tem um momento de lazer aí nessa rotina de quarentena. Uma hora que você para ver um filme, jogar um jogo no videogame, não sei, no celular. Tem, não tem? Tem sim. Você tá tão trabalhador assim, por isso que você tá tão estudioso, sim. Ah, de noite nós dormimos cedo, tipo umas 5 horas, 3 horas da manhã. Entendi. É cedo, é cedo. Então, ó, é interessante a gente pensar nessa coisa do autocuidado, né? Porque, como, por exemplo,
eu tenho que estar aqui bonitinha, ó, tô de uniforme, não tô tão bonitinha hoje, porque hoje já é sexta-feira, já tô cansada, hein? Tô precisando tomar um banho também, já tá acabando a aula, né? Então, por exemplo, se eu não precisasse abrir a câmera aqui, será que eu ia estar assim, toda vestida de uniforme? Vocês estão aí com a câmera tudo fechada, aposto que vocês estão tudo de pijama na aula, certeza? Eu Acertou. tô. Sabia. Todo mundo de Não, pijama. professora, Então, tô normal. tá normal, mas não tá com o uniforme da escola, eu não acredito. Cadê a pessoa que falou que tá normal? Banho só no sábado, o Bruno falou. Ó, tá normal. Olha que menino bonito. Lógico que ele tá com a camisa do Corinthians. Tá bom. Tá perdoado, tá perdoado. Legal, Gui. Tá lindo. Que saudade de você. Então, mas ó, é lógico, né? O que é banho? As pessoas estão perguntando. Meu Deus, como vocês estão nessa? Não sabe mais nem, não lembra mais nem o que é banho. Olha só. É, é bom a gente ter essa rotina, né? De isso, tomar banho, tem que tomar banho, fica limpinho, cheirosinho. É bom a gente ter essa rotina porque mesmo física, nem mesmo essas coisas que parecem banais, né? Acordar, levantar, escovar o dente, tomar banho, pode ficar de pijama. Acho que essa ideia de tirar o pijama também é um pouco radical. Pode ficar de pijama, aproveita um pouco essa flexibilização, né? Ficar deitado na cama, não sei se é o ideal, tá, André? Mas assim, durante as aulas. No outro tempo, nos outros períodos, melhor. Aí vocês decidem. Roupa esportiva pode, Gui, pode, muito, pode sim. Na verdade, pode ficar de pijama, pode ficar de camisa de time, tá bom? Mas essa prática diária, né, é uma forma de retomar aquilo que a gente já fazia no nosso cotidiano, porque a gente acorda, nossa, tira o pijama, ó, ai meu Deus, o Gabriel é fogo, hein? Ele tira o pijama para colocar outro pijama, é isso que ele tá falando aqui. Mas olha só, é uma forma de se autocuidar, né? Tudo bem, tem dia que a gente tá com preguiça, não quer. Banho é bom tomar todo dia. Ah, tá com preguiça, não quer tirar o pijama, ficar deitado, quer ficar deitado, não quer ficar sentado, né? Mas é bom a gente se preservar, o que é uniforme, olha só. Tô adorando os comentários da aula, tá? Mas assim, voltando. Essa forma de autocuidado é uma forma de, então, continuar ou estabelecer uma conexão com a nossa rotina anterior, onde a gente tinha que sair cedinho, onde a gente tinha que sentar na mesinha lá, na cadeirinha que talvez até não fosse tão confortável como a nossa cama, é lógico, né? Mas que também traz mais disposição, né? Mais disposição para a gente estudar. Nossa, Gabriel, por favor, hein? Gabriel, pessoa que treina, que joga futebol, tá falando que desodorante é o banho a seco. Ai, ai, ai. Vamos lá, voltando. Mas é importante continuar se cuidando, né? Não ficar comendo um monte de bobagem, né? A professora, o quê? O que que vocês estão conversando aqui, ó? A conversa, eu vou ter que chamar a atenção de vocês até na aula online. Que conversa é essa aqui de camiseta F1? Ah, entendi, Gui, entendi. Beleza. Vamos lá. Gente, ó, finalzinho da aula. Vamos lá, vamos pensar aqui. Foco agora, foco nos últimos 2 minutinhos, tá? Como vocês estão vendo, o texto ele está trabalhando algumas dicas para que a gente mantenha uma rotina, para que a gente saiba lidar com o que está acontecendo nesse momento. Vocês vão perceber através da leitura dos próximos tópicos, né? Em que ele vai falar, olha, seja criativo para não cair no tédio, né? Teve alguns alunos que reclamaram, falaram assim, eu tô entediada, não sei mais o que fazer com o meu tempo, só estou fazendo coisas repetidas e etc. Então, é bom usar a criatividade. E aí, junto com esse texto, eu vou mandar para vocês o texto sobre outras competências socioemocionais, que são igualmente importantes para a gente desenvolver.
tá? Então vamos pensar aí. Às vezes a gente está com raiva, às vezes a gente está triste, às vezes a gente está ansioso e etc. E essas habilidades socioemocionais, elas são ferramentas que a gente utiliza para se sentir melhor e para saber lidar melhor com aquilo que eu estou sentindo ou pensando em determinado momento, tá bom? Tudo certo? Alguma dúvida? Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu quero comer. Eu quero comer. Sério, André? Nossa, eu tô tão surpresa com esse seu comentário. Coxinha. Eu quero Esse descobrir que é comentário, banho. esse comentário de sala de aula, né? Vamos meditar. Vamos praticar a meditação. Lembra que você falou para mim? Lembra? Claro, claro. Eu pratico todo dia. Ai, meu Deus, tá bom. Gente, ó, a aula acabou, então vou encerrar nossa gravação, tá bom? Mas foi muito bom ter a aula com vocês hoje. Sexta-feira que vem se preparem, eu vou pensar em novas estratégias para nossa aula ficar um pouco mais dinâmica, tá? E acompanhe as publicações no Schools, no chat do Binóculos e em todos os canais de comunicação, tá? Qualquer coisa é só me chamar. Fiquei muito feliz de ver vocês, falar com vocês, ouvir vocês, tá bom? E até a próxima semana. Bom final de semana para vocês. Tchau, Obrigado, tchau. professora. Obrigado, Boa semana. bom final de semana, senhor. Tchau, meus queridos. Tchau, Tchau, tchau. 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 Até semana que vem. Até semana que vem.